Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay e no vídeo de hoje nós temos mais uma aula da nossa Escola de Bladers. Cara, já fazem 5 anos que Beyblade Burst começou. É mais ou menos nessa semana que eu tô gravando esse vídeo, na semana do dia 20 de julho, fazem exatos 5 anos que os primeiros 4 Base Burst foram lançados lá no Japão. E nesses anos o jogo evoluiu demais. Nós passamos por vários sistemas, várias evoluções, várias atualizações e eu acho que seria legal aqui ter uma aula falando sobre como cada um desses sistemas funciona, mudou o meta, qual a ideia básica por trás deles e quais foram as peças que mais se destacaram nesse tempo. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Em julho de 2015, nós fomos apresentados ao sistema Burst. Burst era a terceira geração de Beyblade e estava sucedendo a segunda geração, que foi Metal Fight Beyblade, iniciada em 2007. O sistema Burst foi uma revolução para a história do jogo, porque pela primeira vez os Bays eram capazes de eclodir, ou seja, desmontar em batalha. E isso mudou totalmente como o Beyblade era visto e como as estratégias do jogo funcionaram. Afinal, agora você não precisa se importar apenas em não ser lançado para fora e não girar por menos tempo que o oponente, mas também em evitar ser desmontado. Esse sistema não teve um nome, mas ele foi apelidado pelos fãs por Single Layer ou Basic Layer. Isso acontece porque os bays eram formados apenas por uma fina camada de plástico que revestia um plástico colorido que ficava por dentro. E isso fazia com que os pontos de impacto deles não fossem tão agressivos e eles fossem bays bem simples. Esse sistema era dividido em 3 partes: o layer, o disco e o driver. O layer era o coração do bay. Nele estavam presentes as abas que permitiam que o bay se encaixasse no lançador, ou seja, que definia a direção de rotação do bay. Os pontos de impacto, ou seja, o recuo e o impacto causado na hora de tocar o oponente. E também as lombadas ou dentinhos, que são as travas, ou seja, definem se aquele bay é fácil ou difícil de ser desmontado. Em seguida nós tínhamos o disco, que era a única peça de metal presente no bay. Essa peça era responsável por definir o peso e a distribuição de peso de um certo combo. E por fim tínhamos também os drivers. Os drivers, ou pontas, eram a parte que tocava a superfície da arena e definia a resistência e o padrão de movimento de cada bay. Então, ao unir essas peças e misturá-las entre bays diferentes, você tinha o que chamávamos de combos. E esses combos eram o que definiam os campeonatos, já que modificando as peças de um certo bay, você consegue performances ou resultados diferentes. E isso criou o que chamamos de metagame, ou o competitivo. O competitivo nada mais é do que a competição, o cenário e quais bays são fortes ou fracos em cada sistema. A maior evolução nos single layers foi o Excalibur, porque pela primeira vez a parte colorida do centro do bay se expandia e se tornava pontos de impacto extremamente fortes. Além disso, ele também foi o primeiro Beyblade Burst a introduzir um material diferente na ponta, que era uma ponta plana de borracha, o que gerava muito atrito e muita velocidade, então ele conseguia correr muito pelo Stadium e era um bay extremamente agressivo e poderoso para ataque. É lógico que o sistema Burst não ficaria por aqui, então ele foi modificado e evoluiu. Em 2016 nós fomos apresentados aos bays Dual Layer. Dual Layer era o sistema que sucedia os Single Layer, porque os layers eram formados por 2 camadas, uma de plástico colorido e uma de plástico transparente. A camada de plástico transparente ficava por cima e o plástico colorido, que nos Single Layers estava apenas contido na parte de dentro, acabava rompendo a camada de cima e tornando os pontos de impacto ainda mais agressivos e mais poderosos. Essa foi uma grande evolução para o sistema, e também não foi apenas isso que Dual Layer nos trouxe. Os drivers passaram a ter mecânicas próprias, como por exemplo o Variable aqui, que foi criado para desgastar em batalha e ficar cada vez mais agressivo e mais potente com o tempo. Também o Unite, que possuía uma ponta de plástico no seu centro e borracha ao redor.
Isso fazia com que ele fosse um Bei tranquilo quando está próximo do centro da arena, mas ao receber impactos e chegar mais perto da borda do Stadium, ele conseguia se acelerar e gerar contra-ataques e evitar ser lançado para fora. O sistema Dual Layer foi uma grande evolução, mesmo que ele ainda se parecesse um pouco com o Excalibur lançado em dezembro de 2015. Ainda assim, no sistema Dual Layer nós tivemos muitas mudanças e o jogo começou a ficar cada vez mais equilibrado. Nós tínhamos peças, pontas com mecânicas interessantes e layers com pontos de impacto bem definidos e que separavam muito bem o que era ataque, defesa ou resistência. Mas a maior evolução no sistema Dual Layer se deu também em dezembro, com o lançamento do Lost Longinus. Esse aqui é o Lost Lunar da Hasbro. O que faz ele tão diferente dos outros Dual Layers? Bem, esse foi o primeiro Burst a girar para a esquerda, já que até o momento todos os outros Beis giravam para a direita. E isso mudou o competitivo de uma maneira incrível, porque uma nova gama de possibilidades surgiu. Além disso, ele também possuía duas cabeças de dragão de metal. Você pode ver até que as minhas estão um pouco oxidadas. E isso fazia com que ele fosse muito mais pesado do que os outros layers, o que o tornava muito bom para ataque. Então, o lançamento do Longinus foi uma revolução para a Beyblade Burst e foi uma das coisas mais interessantes a acontecer no jogo. Então, certamente, esse foi o produto de Dual Layer que se destacou quando se fala de inovação. Em seguida, nós fomos introduzidos ao sistema God Layer, onde muita coisa mudou. Nos Layers, nós tínhamos mecânicas únicas, então cada Bei possuía alguma habilidade especial na sua peça superior. Por exemplo, o Tornado Wyvern aqui tinha uma peça de giro livre. Alguns Layers possuíam metal e outros até, quem diria, mudança de modos. Isso fez com que o God Layer System fosse uma das fases mais importantes para o desenvolvimento de Burst, já que assim nós vimos a possibilidade de implementar mecânicas nos Layers. Dessa maneira, o competitivo evoluiu bastante. Além disso, nesse sistema fomos introduzidos a duas peças novas. Os Core Discs, que eram versões novas dos discs, marcados com números e não mais nomes. E, acompanhando os Core Discs, fomos introduzidos aos Frames, que eram peças de plástico que podiam ser encaixadas nesses discos. Essas peças de plástico influenciavam a aerodinâmica e também o que nós começamos a chamar de Life After Death, que foi aquele momento onde o seu Bei toca o chão da arena. Então, aqui, essa parte do frame, por ser lisa ou por ter um formato interessante, acabava influenciando a maneira como o seu combo se comportava. Então, os frames, além de servirem para adicionar um pouquinho de peso nessa situação toda, também causavam muita influência para o competitivo. Os drivers também não ficaram para trás. Eles estavam cada vez mais complexos, possuindo muito poder, às vezes até um rolamento, e mudanças de ponta no meio das batalhas. Isso fez com que o God Layer System fosse um dos sistemas que mais cresceu, onde Beyblade Burst mais se popularizou. Até o Mundial da Hasbro foi baseado nesse sistema. Na verdade, na sua contraparte Hasbro, o sistema Sweet Strike. Além disso, também tínhamos um pequeno mimo, um pequeno pedacinho aqui interessante nos God Layers. Essa peça era o God Ship. Esse chip ficava dentro do layer e, por incrível que pareça, ele conseguia ajudar a influenciar nas travas do Bei. Ele conseguia definir se o seu Bei ficava mais fácil ou mais difícil de eclodir. E eu já fiz um vídeo cobrindo isso em muitos detalhes, então o link vai estar aí na descrição. No ano seguinte, 2018, nós fomos introduzidos ao sistema Chozetsu. E o sistema Chozetsu trouxe muitas mudanças para a Beyblade. Bem, a ideia principal desse sistema era que todos os layers possuiriam agora metal. Isso fez com que os combos fossem ficando cada vez mais pesados e os impactos fossem cada vez mais fortes. Esse sistema foi um divisor de águas, porque agora, como todos os Beis tinham um peso mais ou menos próximo, o que importavam eram os pontos de impacto e as combinações, e não apenas você ser mais pesado que o oponente. Nos discs e drivers nós não tivemos muitas mudanças, então, infelizmente, esse sistema aqui não ficou marcado por suas peças avançadas. Porém, duas mecânicas apresentadas no sistema Chozetsu mudaram para sempre Beyblade Burst. A primeira veio em julho, com o Phoenix.
Phoenix tinha uma armadura que era capaz de se separar da parte principal do Bey. Assim, ele evitava ser eclodido e também conseguia tirar a energia do oponente enquanto diminuía seu recuo e maximizava sua resistência. Essa mecânica foi muito importante para o competitivo e é até hoje, já que o Perfect Phoenix ainda é um dos layers mais utilizados em campeonatos lá no Japão e também no Canadá. O segundo sistema introduzido foi o Chousetsu Kakusei System, ou seja, o sistema de despertar Chousetsu. Nesse sistema, tivemos 3 layers, que foram o Chousetsu Valkyrie, Chousetsu Spriggan e Chousetsu Achilles. Esses Beis possuíam o que chamamos de Burst Stoppers, que são asas que se ativam quando você lança o Bei forte o suficiente e que travam o Burst Finish, ou seja, impedem as eclosões. Isso faz com que esses Beis sejam muito poderosos, já que eles são bem mais difíceis de eclodir. Claro, não é impossível. Você consegue desativar essas asas com impactos fortes o suficiente, mas ainda assim o jogo ficou muito diferente com a introdução desses Beis. Mas certamente a maior evolução veio no ano seguinte, do sistema GT, ou Gachinko Layer System. Nesse sistema, os Beis foram divididos em 3 peças: o Layer, ou a base do Layer, o peso, ou Layer Weight, e o Chip, ou Gachinko Chip. Cada uma dessas peças tem funções diferentes, então vamos olhar elas uma por uma. No Gachinko Chip, nós temos as travas do Bei, ou seja, os seus dentinhos, que definem se ele é fácil ou difícil de eclodir. E também aqui as abas que prendem no lançador, o que define a direção de rotação desse Bei. O peso servia para adicionar o metal no layer e, além disso, também garantia o peso e a distribuição, ou seja, você podia definir se o seu layer é equilibrado ou desequilibrado apenas trocando uma peça. E por fim a base, onde residiam os pontos de impacto e a mecânica de cada Bei. Mas as bases não são responsáveis apenas por isso. Gachinko. Quando você monta um Bei, a base define se o chip vai ficar fundo ou elevado, e o quanto mais fundo o chip estiver, mais fortes serão suas travas. Então, aqui, com as bases de ataque deixando os chips mais afundados e as bases de resistência deixando os chips mais elevados, isso fazia com que o competitivo ficasse mais justo. Assim, independente do chip que você estivesse utilizando, a base teria um efeito diferente. Ou seja, mesmo que você colocasse um chip de ataque numa base de defesa, ele ainda seria um Bei relativamente mais fácil de eclodir. Em seguida tivemos os discs, que também receberam uma atualização gigantesca. Agora, não apenas layers e pontas, mas os discos também possuíam mecânicas próprias. Isso fazia com que cada disco ficasse ainda mais único e os seus usos no competitivo variassem, dependendo não apenas do peso, mas também da mecânica que vinha com aquela peça. Os drivers continuaram evoluindo, mas nesse primeiro momento nós não tivemos mudanças tão significativas nessas peças. Então em GT tivemos um sistema nos layers e um sistema nos drivers que fizeram muita diferença para a existência do jogo. Nos layers estamos falando do Mugen Lock System, ou Sistema de Travas Infinitas. Esses Beis, Prime Apocalypse, Regalia Genesis e Big Bang Genesis, possuíam a capacidade de nunca eclodir. Bem, mais ou menos. Quando você encaixa esse Bei, ele fica rodando infinitamente o disco. Então, o recuo que acontece para que o Bei destrave não existe, já que o disco fica apenas rodando infinitamente e o Bei nunca se solta. A única maneira de eclodir esses Beis era quando o disco chegava num ponto específico, os seus centros ficavam vermelhos e assim, caso você tocasse no ponto certo do layer, a ponta da espada do Apocalypse e em 2 pontos exclusivos ali do Regalia e do Big Bang, ele eclodia. Porém, quando o Big Bang foi lançado, a Takara fez uma sacanagem gigantesca e o trouxe com a Big Bang Armor. Essa armadura servia para travar esses pontos onde era possível fazer com que esses Beis eclodissem. Então, esses Beis se tornavam sim virtualmente impossíveis de eclodir. Eles não quebraram tanto assim o competitivo e se mantiveram até que equilibrados. Nós não podemos dizer a mesma coisa dos drivers.
Em Beyblade Burst GT, nós tivemos a introdução do Hybrid e do Ignition Dash. Esses dois são drivers de defesa e ataque elétricos. Sim, eles possuem uma bateria que alimenta um motor em suas pontas. Isso faz com que eles girem por muito mais tempo e consigam até mesmo mudar o padrão de movimento automaticamente durante a batalha. Essas duas pontas mudaram muito os campeonatos lá no Japão. Aqui no Ocidente elas não ficaram tão populares, mas certamente lá na Ásia, nas Filipinas, no Japão, na Coreia, a coisa mudou bastante. E essas duas pontas foram muito importantes para o competitivo e era uma coisa que a gente ainda não tinha visto em Beyblade, pelo menos não em Beyblade Burst. Ainda mais em peças que fazem parte do sistema normal e que são permitidas em campeonatos. Então, essa era uma espécie de reavivamento de um bring back dos engine gears, porém completamente automático e 100% elétrico. Isso fez com que o jogo mudasse significativamente. Então, em 2020 nós fomos introduzidos ao sistema Sparking e nós temos muitas peças nesse sistema. O sistema Sparking foi dividido em muitas peças. Vamos ver o que cada uma delas influencia. No início temos o Sparking Chip e o Chip Core, e ambos têm funções bem parecidas. O Sparking Chip é o que garante que o Bey fique segurando e agarrando o driver. Então, essa é a peça que mantém tudo junto. Porém, em combinação com o Chip Core, o Sparking Chip ajuda a definir a intensidade do burst, ou seja, se as travas do Bey são fortes ou fracas. Isso acontece porque o Sparking Chip e o Chip Core acabam ficando cada vez mais próximos ou mais distantes do chassi, dependendo do seu formato. Então, as travas do Bey ficam mais fundas ou mais elevadas. Isso define se o burst é fácil ou difícil. Parecido com as bases em GT, nós temos também os Sparking Rings, que são as peças que possuem os pontos de impacto e definem as mecânicas dos Beys. Por fim, temos os chassis, e eles existem em dois tipos, os chassis únicos e duplos. Esse aqui é um chassi duplo. Isso acontece porque o chassi é uma parte integrante do layer. Então, ele é parte do layer, certo? Bem, alguns chassis, os chamados chassis duplos, também comportam aqui o disco. E isso faz com que as customizações fiquem bem diferentes, porque agora você tem que pensar no seu layer em conjunto com o seu disco. Mesmo que ainda existam os chassis únicos que suportam discos mais antigos e até mesmo um disco novo, bem, o sistema mudou bastante. E isso afetou muito a maneira como o Beyblade Burst funciona no competitivo, já que, além disso tudo, os chassis também possuem os dentinhos, ou seja, eles também ajudam a definir as travas do Bey. Por fim, nós temos o driver, que não mudou muito. Então, esse aqui foi o sistema Sparking, uma grande revolução para Beyblade. Colocando como menção honrosa aqui, em homenagem aos 20 anos de Beyblade, nós tivemos dois sistemas especiais. A Takara Tomy decidiu relançar alguns Beys antigos, porém, sendo integrantes do sistema Burst. Isso aconteceu primeiro com os Beys de Bakuten Shoot Beyblade, e foi bem legal, de verdade, porque mesmo que eles não sejam competitivos, isso é uma boa homenagem pro pessoal que cresceu acompanhando essa série. Não demorou muito, mas também aconteceu com os Beys de Metal Fight, como é o exemplo do Rock Leone aqui. Isso certamente deixou muitos fãs felizes e eu não posso negar, meu coração também se alegrou um pouco ao ver esse carinha e muitos outros de volta pro jogo, agora compatíveis com novos Beys. E essa foi a evolução de Beyblade Burst. Eu, como fã da série, que acompanhou desde mais ou menos ali o começo do God Layer System, fico muito feliz de ver em quão longe nós chegamos. Sério, tudo mudou. No começo tínhamos 3 peças, agora o único combo pode ter, sei lá, 7. E isso é bem legal, porque mesmo que o jogo fique cada vez mais complexo, ele ainda mantém sua essência, que é, você pode lançar o seu oponente para fora, pode girar por mais tempo que ele, como acontecia antes, mas também existe sempre a possibilidade de desmontar e eclodir o seu oponente com um impacto poderosíssimo. E eu adoro isso. Esse sentimento não muda. A satisfação de conseguir derrotar um adversário eclodindo o Bey dele é algo muito gostoso e que eu acho que todo mundo devia passar. E é bem legal ver como, mesmo com toda essa evolução, o jogo continua equilibrado.
Os tipos têm suas vantagens e desvantagens. Cada peça tem força e fraquezas. E eu acho que isso é o importante de Beyblade. Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de comentar aí embaixo o que você achou. Também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos futuros vídeos, que saem todos os dias às 9h30 da manhã. A Escola de Bladers é uma série semanal que sai todos os sábados às 9h30, então não se esqueça de sempre passar aqui para dar uma olhada. Mais uma vez, muito obrigado por ter visto esse vídeo inteiro e a gente se fala numa próxima. Até mais!